Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do Escritório ZAL. Estou aqui no canal hoje para a gente dar uma conversada aí sobre ativos pagadores de dividendo, mais especificamente aí sobre as ações da AES Tietê, código TIET11. Bem, antes da gente começar a falar sobre o ativo, né, acho que vale ressaltar, vale a gente alinhar um pouco as expectativas com relação aí a dividendos, né? Então, empresas boas pagadoras de dividendo, numa primeira análise, aí são as empresas aí que têm um fluxo de caixa previsível. Parece bobagem, né? Mas acho que não é a primeira vez que a gente fala isso aqui no canal. Muitos investidores eles avaliam mais o dividend yield dos últimos 12 meses quando falam em ativos pagadores de dividendo. E nós temos aí uma grande armadilha, porque se a gente simplesmente olhar o que a empresa distribuiu de dividendos, a gente pode estar olhando aí para algum efeito não recorrente. Pode ser a venda de um ativo, pode ser uma janela que a empresa se beneficiou de algum efeito cambial, por exemplo. Enfim, então olhar o dividend yield dos últimos 12 meses não significa que a empresa vai ter capacidade de replicar esse dividendo ao longo dos anos. E se a carteira tem como objetivo geração de dividendos, acho que mais vale a gente olhar a capacidade da empresa continuar pagando esses dividendos. E além do fluxo de caixa ser previsível, a empresa ela tem que não estar numa espiral de crescimento. Então a empresa só distribui dividendo quando ela não tem mais onde investir de forma eficiente o seu capital, pelo menos aí por via de regra, né? A maior parte dos casos. Outro ponto importante é a gente falar de boa gestão. A gestão da empresa boa pagadora de dividendos ela precisa ser eficiente, porque para a empresa pagar dividendos ela tem que dar lucro. E acho que o terceiro ponto é a gente entender, né, que as empresas, de forma geral, têm um certo grau de aciclicidade, né? Detalhe, não confundir com anticiclicidade, ou seja, ela não tem um beta negativo, né? Ela não performa bem quando o mercado vai mal, mas sim ela costuma ter movimentos muito menos amplificados, né? Costuma ter um beta menor. Então, a empresa boa pagadora de dividendos, em geral, quando o mercado cai, ela vai cair menos, porém, quando o mercado sobe, ela também vai subir menos. Então, se a gente passar aí por um rally de alta, não estranhe se as empresas pagadoras de dividendo elas acabarem ficando para trás aí, em detrimento de outros ativos que se beneficiam aí de ciclos econômicos. Porém, aí, historicamente, dá para a gente falar que investidores que fazem investimentos em ativos pagadores de dividendo, eles conseguem dar uma performance bem interessante, inclusive acima da média do mercado, se a gente usar o índice Bovespa aí como padrão de referência. Outro ponto bem legal é que empresas que tenham essas características que a gente falou antes, elas podem se beneficiar e muito de um cenário de juros baixos, né? Então imagina só, a empresa que é previsível, gerando 6% ao ano de dividendos, fora o fator crescimento da empresa, ela vai pagar 300% do CDI com esse juro de 2%, né? Então, no cenário que a gente está vivendo, pode ser extremamente interessante, sim, ter algum tipo de alocação nesse tipo de papel. Pois bem, então, agora que já falamos sobre empresas pagadoras de dividendo, acho que vale a pena a gente falar da nossa querida AES Tietê, código TIET11, tá? Primeiro falar um pouco do negócio, né? A AES Tietê é uma empresa aí que atua no ramo de geração de energia. Então a gente está falando aí de uma empresa que ela vai gerar a energia que vai ser vendida aí para indústrias, para as distribuidoras, enfim. É um ramo aí que ele carrega um pouco mais de risco do que a transmissão, porém ele é relativamente previsível se a gente comparar aí com tantos ramos que a gente vê negociando no mercado, por exemplo, aí varejo, construtoras, outras empresas aí que principalmente têm uma alta necessidade aí de capital investido de forma recorrente e são muito cíclicas. Então, ramo de geração de energia exige aí exige capex, porém aí tem retornos bastante previsíveis se comparados aí a outros setores da economia. Essa empresa ela tem em torno de 79,5% da capacidade instalada dela vindo aí da geração hidrelétrica, em torno aí de 11,54% eólico e em torno de 8,94% vindo da área solar. Outro ponto legal é que existem alguns projetos que a empresa está fazendo investimento que podem aumentar a capacidade instalada dela em aproximadamente 18%, o que é bastante coisa, né, pessoal? Então, empresa bem bacana, só que vale ressaltar que, como uma boa parte da sua capacidade de geração está ligada aí a hidrelétricas, né, acaba sendo um pouco refém dessa questão de chuvas. Então, é um ponto que vale a pena aí a gente ficar
bastante atento. Outra notícia bacana, né, gente, é que a empresa, né, hoje o BNDES detém aí uma fatia significativa das ações da AES-Tietê, porém a AES Corp fez fez um lance que foi aceito pelo BNDES da compra de 1,27 bilhão de reais em ações ao preço, né, de R$ 17,15. Isso foi aceito e vale ressaltar que o próprio BNDES ele vai continuar detendo aí uma fatia interessante das ações. Porém, o que é interessante? Primeiro, a gente sempre acha interessante, né, a saída de players aí públicos do controle de ações, mas acho que outro ponto bacana é que com essa compra concretizada há um compromisso de que a empresa, né, migre para um novo mercado, de que ela ascenda um passo em nível de governança. Então isso sem dúvida aí pode ser bastante benéfico para a empresa. O preço-alvo das ações, aí, segundo os analistas da XP, é R$ 17. Hoje, né, no fechamento, a empresa fechou aproximadamente R$ 14,88. Então, estamos falando aí de um upside de mais ou menos uns 14,24%. Outros pontos importantes, né, gente, é que a empresa ela tem uma boa expectativa de pagamento de dividendos, porém, no curto prazo, os analistas da XP eles não descartam que a empresa mude um pouco a sua política de distribuição, reduza um pouco a distribuição de dividendos, para que a empresa tenha mais caixa para investimentos daqueles projetos que a gente falou para aumentar sua capacidade instalada. Vale ressaltar que, apesar disso, as expectativas elas ainda seguem positivas, tanto que há uma expectativa aí de que a empresa tenha um dividend yield de aproximadamente 10,8% entre 2020 e 2022. Então, aí, um dividendo extremamente atrativo, principalmente se a gente considerar os patamares que a gente está na taxa básica de juros hoje. Então, tu tem um upside próximo a 14%, mesmo que a empresa gere um dividend yield abaixo do que está projetado pelos analistas, né? Vamos por algo na faixa de 8%. Mesmo assim, seria uma geração de renda muito forte se a gente comparar, né, se a gente tomar como custo de oportunidade a taxa básica de juros, ou mesmo aí as NTNs-Bs ou as LTNs mais longas. Então, uma expectativa bastante bacana para esse papel. Beleza, pessoal? Bom, então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Antes da gente terminar, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês podem entrar aqui no site da ZAL. Acessando aqui, vocês clicam em relatórios grátis. Vocês clicando aqui, vocês podem escolher qual o tema de interesse de vocês. Bolsa de valores, renda fixa, fundos de investimento, guia de investimentos e economia. Clicando em acessar relatórios grátis, vocês simplesmente podem colocar o nome, o melhor e-mail e o celular com o WhatsApp. Esses relatórios eles são atualizados periodicamente pela nossa equipe. Então o material está sempre bem fresquinho, bem bacana, para quem quiser ter acesso, ok? E totalmente de graça. Bom, então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de dar o joinha aqui embaixo, não esquece de seguir a gente no canal e assinar o sininho das notificações para saber sempre que a gente subir um vídeo novo, ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos!